Prontinho. Então, vamos então iniciar aqui o nosso trabalho de hoje. Nós vamos estudar o texto número 157 do nosso livro Vinha de Luz, o remédio salutar. Emmanuel separa para nós aqui um versículo do livro de Tiago, capítulo 5, versículo 12, e ele diz o seguinte: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai um pelos outros, para que sareis. Então aqui ele trata especificamente da nossa saúde, né, da nossa saúde física em especial. E inevitavelmente, né, certa vez eu me deparei com um documentário muito bacana que eu recomendo para vocês, um documentário que desperta em nós uma sensibilidade muito grande, né, nos toca bastante, nos comove bastante, chamado Doutores da Alegria, o filme. E aí então eu olhei assim, não estava muito inspirado para assistir a um documentário desse tipo, queria muito ver filme de ação ou filme de ficção, seja lá como for, e aí eu comecei despretensiosamente a assistir a esse documentário. E aí então foram passando 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, e eu percebi então que um cisco caiu no meu olho e uma lágrima começou a escorrer, pela sensibilidade que o filme tem, né? Que afinal de contas, né, nós temos sempre que manter a nossa compostura, né? Então aí comecei ali a me comover bastante, né? E inevitavelmente os olhos começaram a lacrimejar. E a gente percebeu que o trabalho feito por essa equipe, Doutores da Alegria, era um documentário voltado para mostrar o trabalho desse grupo, que começou nos Estados Unidos, né, e aqui no Brasil acabou se desenvolvendo também algumas equipes que trabalham em alguns hospitais, especialmente hospitais que lidam com criança, mas não apenas com crianças, e ali então trazia o resultado daquele ânimo diferente que era trazido para os pacientes, para os familiares que acompanhavam os doentes, para as equipes dos profissionais que estavam ali presentes, enfermeiros, médicos, os próprios serventes, né, que trabalhavam ali pelo bem-estar dos pacientes, e mostrando que a presença dessa equipe, com as suas brincadeiras, com a sua irreverência, né, com a atenção que davam, promovia uma mudança significativa naquele local, que é um local de muito sofrimento, né, para quem conhece o hospital, seja por trabalhar ou por já ter ficado, convivido com esse ambiente hospitalar, percebe ali que existe muito sofrimento. Mas mais do que isso, os resultados científicos que começaram a ser observados pela presença desse grupo no desenvolvimento dos pacientes, né, lutando contra aquelas doenças. Aqui em São Paulo, por exemplo, o Hospital do Câncer Infantil, que a gente pode imaginar o que significa a gente ver uma criança com 2, 3 anos de idade fazendo um tratamento de câncer tão doloroso, né, aquela apatia, aquele desânimo, e de repente chegam esses profissionais e começam a, através das suas brincadeiras, promover o riso, promover ali a alegria, promover a mudança de ideias, e isso se reverteu de uma forma muito benéfica no desenvolvimento desses pacientes. Então a cura veio com mais rapidez, com mais eficácia, né? E aí então, dentro desse trabalho, que a gente vê que isso foi uma comprovação científica daquilo que se fez, nós começamos então a perceber que o nosso estado de ânimo, o nosso estado mental, ou de um modo mais abrangente, o nosso estado espiritual, interfere diretamente no funcionamento do nosso organismo. Tanto é assim que a gente percebe que pessoas que passam por problemas depressivos têm uma tendência muito maior a desenvolver doenças físicas. Isso porque a depressão, que é um estado mental, faz com que haja uma diminuição na resistência orgânica, né, na sua capacidade de reagir àquelas agressões exteriores, e consequentemente o seu físico acaba sofrendo. Baixa-se a imunidade e aí então interfere no seu corpo físico. Esses dados, ou esses comentários que a gente fez agora, mostram exatamente isso, o poder da nossa mente sobre o nosso corpo. Porque aí a gente pensa assim, que quando eu trabalho a minha mente, quando ela se encontra em estado de equilíbrio, eu tenho uma reação muito mais positiva no meu organismo contra as doenças que eventualmente acabam surgindo.
Mas, da mesma forma que a mente positiva consegue fortalecer o organismo, a mente, num estado depressivo, num pensamento negativo, acaba não apenas tirando a proteção do organismo, mas provocando as próprias doenças. Dentro do meio espírita nós temos um tema que é bastante estudado sobre a questão das doenças espirituais. A Associação Médica Espírita costuma estudar bastante isso, a Associação dos Psicólogos Espíritas também faz esse estudo. Começa a perceber então que a doença, na verdade, ela não está no corpo, mas ela surge na alma. Tanto que, uma palestra muito interessante de Raul Teixeira, ele diz assim: não há doentes, não há doenças, há os doentes. E essa doença começa exatamente nesse estado da mente. Dentro desse tema, então, Emmanuel separa para nós aqui um texto, esse que nós lemos no início do versículo do Tiago, o remédio salutar, que ele diz o seguinte para nós: a doença sempre constitui fantasma temível no campo humano, qual se a carne fosse tocada de maldição. Entretanto, podemos afiançar que o número de enfermidades essencialmente orgânicas, sem interferências psíquicas, é positivamente diminuto. A maioria das moléstias procede da alma, das profundezas do ser. Não nos reportando a imensa caudal de provas expiatórias que invade inúmeras existências, em suas expressões fisiológicas, referimos-nos tão somente às moléstias que surgem, de inesperado, com raízes no coração. Quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio? Qualquer desarmonia interior atacará naturalmente o organismo em sua zona vulnerável. Um experimentar-lhe-á os efeitos no fígado, o outro nos rins e ainda outro no próprio sangue. Em tese, todas as manifestações mórbidas que surgem se reduzem a desequilíbrio esse cuja causa repousa no mundo mental. O grande apóstolo do cristianismo nascente foi médico sábio, quando aconselhou a aproximação recíproca e a existência mútua como remédios salutares. O ofensor que revela suas próprias culpas ante o ofendido lança fora detritos psíquicos, aliviando o plano interno. Quando oramos uns pelos outros, nossas mentes se unem no círculo da intercessão espiritual e, embora não se verifique o registro imediato em nossa consciência comum, há conversações silenciosas pelo sem-fio do pensamento. A cura jamais chegará sem o reajustamento íntimo necessário. E quem deseje melhoras positivas na senda da elevação, aplique o conselho de Tiago. Nele possuímos remédio salutar para que saremos na qualidade de enfermos encarnados ou desencarnados. Um trabalho muito profundo realizado por Joana de Ângeles, quando fala sobre o psiquismo humano, escreveu várias obras a esse respeito, tratando, por exemplo, dos conflitos existenciais, falando do homem integral na sua constituição mais completa, mais abrangente, quando fala também dos transtornos emocionais que de certa forma nos influenciam, quando fala do amor como sendo o sentimento mais nobre e mais puro, ela na verdade procura fazer uma exploração nas profundezas da alma, nas profundezas do ser, do espírito, da sua consciência, mostrando a grande força que essa energia tem sobre nós. Quer dizer, aquilo que nós pensamos, o pensamento que nós fixamos em determinado ponto, vai ter um resultado diretamente sobre nós. Basta pensarmos, por exemplo, quais são as causas de uma gastrite, quais são as causas de um infarto, quais são as causas de um aneurisma, que são assim as doenças mais clássicas que a gente observa nessa relação com o emocional. Normalmente o tipo de vida que a gente tem hoje, o estresse, a exigência do nosso mundo físico hoje, da gente cumprir os nossos compromissos, cumprir os horários,
o relógio e as contas, né, são os dois dos nossos maiores inimigos, que a gente sempre tem que pagar as contas e sempre tem que correr em virtude do tempo, que está sempre nos perseguindo. Mas muito mais do que esse estresse das questões financeiras e das questões cronológicas, nós temos também as questões emocionais dos relacionamentos, que infelizmente, de certa forma, até surgem por causa desses dois pontos principais. Se nós temos uma vida tranquila financeiramente, nós não temos preocupação com o cumprimento de horário, a nossa vida, de certa forma, surge, né, ela acaba navegando por águas bastante tranquilas. E isso, normalmente, naquelas famílias que não têm essa preocupação com esses pequenos detalhes da sobrevivência, mas ainda assim se envolvem com outros problemas de relacionamento, de afetividade não preenchida, de sentimentos que não são compreendidos, de sentimentos que não são correspondidos, né? Então as pessoas, de certa forma, acabam criando situações para si mesmas que acabam provocando esses tipos de desequilíbrios emocionais, desequilíbrios psíquicos. Mas quando a gente fala das famílias, de um modo geral, que não tem esse privilégio de não conviver com problemas financeiros e de horários, nós temos ali, de um modo geral, todos nós preocupados com essas questões. E pelo fato de nós não conseguirmos atingir corretamente ou atingir adequadamente essas nossas necessidades, inevitavelmente nós trazemos então problemas para os nossos lares. Se por acaso eu não tenho condições de quitar uma dívida, isso vai gerar um problema para mim, para as pessoas que convivem comigo, porque eu vou ter cobrança daquele que é o meu credor, ou então eu vou ter que cobrar aquele que é o meu devedor, e assim a gente começa a criar uma série de circunstâncias. Se por acaso eu tenho que cumprir os horários para as minhas tarefas, acabam me cobrando depois a ausência do lar, a ausência da companhia, porque eu não dou atenção suficiente e tudo mais. Então essas são características do nosso mundo atual. Esse desgaste que nós temos hoje, que pelo fato de não conseguirmos acompanhar essas exigências, nós entramos no estresse, nós causamos problemas de relacionamento, como colocamos, causamos situações depressivas, estados depressivos. Porque já que eu não consigo resolver aquele problema, ele vai minando cada vez mais, drenando as minhas forças, drenando as minhas energias, e então eu começo a entrar naquele estado de desânimo. E do desânimo para a depressão, é apenas um salto profundo, mas não deixa de ser apenas um salto. Então, a característica do nosso mundo hoje é exatamente isso. Nós nos observamos, observamos as pessoas próximas a nós, observamos as pessoas espalhadas pelo mundo, convivendo todos com esses desequilíbrios psíquicos, com esses desequilíbrios emocionais. Exatamente porque o mundo nosso hoje é um mundo bastante desgastante. Exatamente pelo tipo de rotina que nós estabelecemos. Porque isso foi uma criação nossa. O mundo por si mesmo, ele simplesmente é um palco, ele simplesmente é um cenário onde nós vamos atuar. Só que a forma como nós vamos interpretar os nossos papéis, somos nós que determinamos. Então nós podemos perceber que, pelo fato de nós não termos essa visão do mundo espiritual, da nossa essência espiritual, da nossa imortalidade, dos valores que nós precisamos cultivar, nós simplesmente seguimos o ritmo das nossas necessidades. E aí então, principalmente nós, do mundo ocidental, nós observamos muito isso. Esse desgaste em busca, né, pela correria, em busca da nossa satisfação. Né? Exatamente, Regina, né? Nós somos os diretores e interpretamos os nossos papéis. Quer dizer, nós ditamos o ritmo da nossa vida. Só que como nós não conseguimos ainda entender a necessidade ou a importância de nós estarmos encarnados, nós simplesmente vamos atrás então daquele nosso sonho, o sonho da felicidade material. E como eu coloquei, no nosso mundo ocidental hoje, essa visão capitalista do consumismo, nós precisamos ter, nós precisamos comprar, nós precisamos disso, nós precisamos demonstrar para as pessoas, nós precisamos de uma posição. Então essa foi uma exigência que inconscientemente nós fomos desenvolvendo com o passar do tempo, e olha que nós falamos de séculos. Da importância da riqueza material, da importância da posição social. E aí então nós aprendemos a viver dessa forma, que nós temos que ter a melhor roupa, que nós temos que ter a melhor escola, o melhor carro, a melhor casa, a melhor comida, e nós transmitimos esses valores para os nossos filhos também. Porque eles precisam se vestir bem, eles precisam comer bem, eles precisam ter uma posição diante dos amiguinhos e tudo mais. E assim a gente vai alimentando cada vez mais esse círculo vicioso. Só que a questão é, nós alimentamos os desejos.
mas nós nos esquecemos das condições para satisfazer esses desejos, condições essas que praticamente nós não conseguimos corresponder. Tanto é assim que eu falo para vocês que se eu quiser comprar uma casa, eu compro uma casa, mas aquela casa nunca vai ser a casa do meu sonho, porque sempre vai ter uma casa melhor que eu vou querer ter. Porque eu não estou preocupado em estar confortavelmente instalado. Eu quero sempre ter algo mais, ter um pouco mais além. E aí então a gente sempre vai ambicionando coisas novas e nunca fica satisfeito. E é por isso que a gente vive com essa eterna insatisfação. E estarmos insatisfeitos nos move exatamente em busca de mais coisas, em busca de novos objetivos. Só que pelo fato de nós não conseguirmos alcançar esses objetivos, surgem então os nossos distúrbios mentais, os nossos distúrbios emocionais. Essa é a parte material do nosso mundo hoje, os problemas do mundo físico. Quando nós entramos no nosso campo afetivo, então, é um outro universo que nós avançamos, que nós nos aprofundamos. Porque aí, então, eu entro nesse campo afetivo, sempre tentando satisfazer as minhas carências, sempre tentando resolver os problemas da minha infelicidade, sempre tentando resolver os problemas da minha insatisfação pessoal. Nesse livro, Conflitos Existenciais, que Joana de Ângeles traz para nós, aliás, é um livro muito interessante para quem gosta de psicologia, para quem gosta de entender um pouquinho sobre o pensamento humano. Joana trouxe para nós uma visão em que cada capítulo trata de um sentimento: a raiva, o ciúme, a inveja, e assim vai tratando de vários outros. E em cada leitura a gente consegue perceber que a gente se encaixa, de certa forma, em uma dessas, em características desse tipo de psicopatologias, dessas doenças da mente, dessas doenças emocionais. Todos nós, de certa forma, temos ciúmes, todos nós, de certa forma, temos inveja, todos nós, de certa forma, temos ciúmes, temos a raiva, e assim a gente vai percebendo que a nossa personalidade, na verdade, embora nós tenhamos as virtudes que sempre se destacam em nós, nós somos pessoas amorosas de certa forma, nós somos pessoas caridosas, somos pessoas compreensivas de certa forma, mas se destacam muito mais na nossa personalidade esse mosaico de desarmonias, de desequilíbrios, onde a gente tem sempre um pouquinho de cada coisa, em graus diferentes, como a Vaninha lembrou, alguns são mais, outros menos, mas todos nós temos. Mas o fato de ter, que é mais importante, é o que gera em nós esses conflitos, de nós queremos ser alguém que nós não conseguimos ser, querer fazer uma coisa que nós não conseguimos fazer, querer ter alguma coisa que nós não podemos ter. Daí então a nossa mente vive sempre nesse turbilhão. A gente não consegue imaginar, se nós pudéssemos observar a nossa mente irradiando as energias que saem delas, e essas energias fossem caracterizadas por cores, a gente nunca veria, por exemplo, saindo da mente de alguém um arco-íris bem desenhado, um arco-íris bem torneado, com cores vivas, com cores suaves. A gente sempre veria aquele mosaico de cores em desarmonia, cores distorcidas, cores misturadas, exatamente porque é assim que a nossa mente hoje se comporta. Se cada cor fosse um tipo de sentimento, nós veríamos aquele turbilhão na nossa mente, porque, infelizmente, pelo fato de nós não conseguirmos ainda ter essa compreensão de que nós somos espíritos, da importância de nós estarmos aqui encarnados, como colocamos lá no nosso início, da nossa imortalidade, dos objetivos que nós precisamos alcançar para podermos nos tornar espíritos melhores, espíritos mais evoluídos, mais sábios. A gente simplesmente adota uma doutrina como essa para todos nós, porque para nós ela é confortável. Infelizmente essa é uma falha que nós temos hoje. Uma falha que nós abraçamos as religiões como sendo para nós um conforto para o espírito. Mas nós nos esquecemos muitas vezes de trabalhar o nosso psiquismo para alcançar esse conforto. Então a gente espera que o conforto, a felicidade, a satisfação venha de fora para dentro e não de dentro para fora. Não que eu tenha que me trabalhar intimamente para poder alcançar essa tranquilidade. Eu quero que os meus rituais, eu quero que a convivência, eu quero que as minhas conquistas me proporcionem essa felicidade. E a gente sabe que não é assim. Muitas pessoas trabalham para alcançar a fama, o poder, a riqueza, e mesmo assim continuam infelizes
Por que isso tudo? Porque é dentro delas que o problema se encontra. Então, mais uma vez, a gente sempre esclarece que se nós queremos alcançar a felicidade, primeiro precisamos entender o que é felicidade. Não confundir felicidade com conforto. Não confundir felicidade com alegria. Isso para nós nos traz satisfação. Eu estou satisfeito em ter essa vida, mas a felicidade propriamente dita é uma questão psíquica, é uma questão da minha mente. Claro que esses fatores externos contribuem bastante para essa nossa busca, porque elas vão diminuindo as preocupações e os obstáculos que a gente precisa transpassar. Mas infelizmente é a nossa mente que precisa fazer esse trabalho. Depende dela. Daí então, quando Emmanuel traz para nós essa mensagem, o remédio salutar, ele fala exatamente sobre isso. E quando a gente pensa em doença, claro que, como nós colocamos, existem doenças que afetam primeiro o corpo físico, depois ela afeta a nossa mente, ela faz um caminho inverso. E como, por exemplo, se você se alimenta mal, comendo, por exemplo, alimentos com muita gordura, com muito açúcar, com muitos condimentos, o nosso organismo, por precisar de substâncias na dose certa, de determinada qualidade, ele vai naturalmente começar a entrar em desequilíbrio, o nosso organismo. E aí então essa gastrite vai me provocar aborrecimentos, essa gastrite vai me incomodar, vai me deixar um pouco mais tenso, um pouco mais estressado. Então, na verdade, é o meu corpo físico que afeta a minha mente, ou seja, o corpo físico afeta o espírito. Mas grande parte, que é exatamente aquilo que Emmanuel nos chama a atenção aqui para nós, grande parte das doenças é constituída exatamente dessas doenças que começam no meu modo de pensar e que afetam o meu corpo físico. Como é colocado aqui. Isso a própria ciência já mostrou para nós, né? Que, por exemplo, se uma unha está encravada e essa unha, por acaso, começa a causar uma grande infecção, claro que não foi o meu psiquismo que fez a unha encravar, foi uma questão orgânica. Mas o fato dela estar encravada já começa a me trazer aborrecimentos. Se por acaso eu levei um tombo e machuquei a perna, naturalmente foi uma questão exterior, uma questão externa que me machucou. Mas quando a gente fala sobre doenças orgânicas de um modo geral, que afeta todo o nosso organismo, de um modo geral isso está ligado exatamente ao nosso psiquismo, ao nosso modo de pensar. O que Emmanuel chama atenção para nós aqui no primeiro parágrafo. A doença sempre constitui fantasma temível no campo humano, qual se a carne fosse tocada de maldição. É assim que a gente vê, né? Que a gente não consegue, que eu estou com dor aqui, estou com dor não sei aonde, estou passando por esse problema. Então existe uma maldição que afetou meu corpo e essa doença para mim é uma grande desgraça. Entretanto, ele lembra para nós, podemos afiançar que o número de enfermidades essencialmente orgânicas, sem interferências psíquicas, é positivamente diminuto, ou seja, a quantidade é reduzida daquelas doenças essencialmente orgânicas. A maioria das moléstias procede da alma, das profundezas do ser. Não nos reportando a imensa caudal de provas expiatórias que invade inúmeras existências, quer dizer, não estamos falando daquilo que vem como um processo educativo do espírito num processo reencarnatório. Ele diz para nós que referimos-nos tão somente às doenças que surgem de inesperado com raízes no coração. Aí a gente dá para ter uma ideia. Se por acaso eu tenho um relacionamento difícil, em que eu passo algum tipo de desgaste nessa relação, ou nessa minha insatisfação com o ambiente, com o tipo de vida que eu tenho, eu começo então a trazer a produzir no meu corpo uma corrente energética bastante negativa, que vai fazer com que eu me alimente mal, com que eu durma mal, com que o meu processo digestivo funcione inadequadamente, que o meu processo circulatório também comece a apresentar falhas. Isso porque a minha mente começa a provocar essa desarmonia. Se nós pudéssemos imaginar um organismo vivo, sem que tivesse ali a habitação de um espírito, se isso fosse possível, ele seria uma máquina que funcionaria perfeitamente. Tudo em pleno equilíbrio. O coração bateria no tempo certo que deveria bater, sem nenhum tipo de falha. A respiração seria adequada, porque ele respiraria apenas aquilo que é necessário. A troca gasosa, né, do gás carbônico com oxigênio e os demais gases também aconteceria de uma forma perfeita. A sua mente emitiria a quantidade necessária de energia para que o seu organismo funcionasse.
o seu aparelho gástrico produziria exatamente a quantidade exata, né, produziria a quantidade exata de ácidos para que pudesse trabalhar no processo digestivo, tudo funcionaria perfeitamente, sem nenhum tipo de falha. Mas quando a gente coloca o componente espiritual, e ele começa então a interferir nesse processo orgânico, porque é exatamente aquilo que a gente observa. Alguns organismos poderiam apresentar falhas, porque isso é natural. Não existem organismos perfeitos. Mas, quando a gente começa a pegar esse organismo, o organismo que é perfeito, e introduz esse componente espiritual, que começa então a trazer as emoções, os sentimentos, emoção e sentimentos, que são dois elementos dos mais potentes, que são dos dois elementos dos mais construtivos e destrutivos que existem dentro de nós. E esses componentes então vão fazer com que o coração trabalhe mais acelerado, né? Bom dia, Marcelo, bom dia, pessoal que chegou. Trabalhe mais acelerado, que a nossa mente trabalhe com maior, produzindo mais energia do que o necessário. Então, há muita coisa que dessa interferência desses componentes que afeta o nosso organismo físico. Então, nós podemos entender o quê? Que nós somos os responsáveis pela maior parte das doenças que afetam o nosso organismo. Isso é fundamental. O Brás colocou, tem muitas coisas que me confundem, os animais não raciocinam e têm as mesmas doenças dos humanos, né? Mas o detalhe, Brás, que a gente lembra sempre, é que quando a gente fala de doença orgânica, o organismo por si só, ele é afetado por essas doenças. Mas quando a gente fala das doenças que são provocadas pelas emoções e pelos sentimentos, sem dúvida nenhuma, os animais também sofrem. Como, por exemplo, vamos pensar assim de um modo bastante prático, naquilo que nós vivenciamos na nossa alimentação, por exemplo. Não há aqueles matadouros, aqueles frigoríficos que procuram uma forma de abater os animais sem estresse, porque o estresse que eles sofrem no momento pré-abate acaba produzindo alguns tipos de hormônios que prejudicam a qualidade da carne? Imaginemos, por exemplo, se você vive você é um animal herbívoro e você vive na floresta. Só que você vive constantemente em atenção para que você não seja uma presa de um animal carnívoro, que você fica fugindo o tempo todo. Esse tipo de comportamento dos animais, embora não seja observado por nós seres humanos, eles estão em constante estresse. Um susto, um animal que tem que correr para não ser abatido. Quando você liga a televisão e você assiste o National Geographic, que fala sobre fugas, que fala sobre presas, que fala sobre os animais que estão disputando o mesmo espaço, eles estão em constante estresse. Só que esse é um tipo de reação que eles têm de sobrevivência. A nossa reação, por sermos seres mais evoluídos, nós trazemos aqui emoções, conflitos de relacionamento, infelicidade, insatisfação, contas para pagar, como nós colocamos, porque eu não sou compreendido pela pessoa com quem eu me casei, porque os meus filhos dão problema, porque o meu chefe está me trazendo esse tipo de problema. Esses tipos de situações, somente nós que somos seres racionais e que somos capazes de vivenciar essas emoções de um modo mais intenso, diferentemente dos animais, produzimos muito mais doenças do que eles. Porque o espírito, já atingindo essa sua condição de evolução, ele então já tem domínio sobre suas emoções e sobre os seus sentimentos. Só que, pelo fato de vivermos ainda essa imaturidade espiritual, são as emoções e os sentimentos que nos dominam. Daí então uma quantidade de problemas que nós arrumamos. E há então, muito mais do que as doenças propriamente ditas, o problema que nós arrumamos é exatamente na forma de solucionar esses problemas. De que forma que eu resolvo um problema de relacionamento? Pelo fato de eu não conseguir, por exemplo, me abrir com as pessoas, pedir desculpas por aquilo que eu fiz, compreender aquilo que os outros fazem, na verdade nós reagimos de um modo muito mais agressivo do que pacífico para resolver o problema. Então nós tentamos resolver um problema criando outro problema. Se por acaso eu não consigo resolver aquele problema da melhor forma, eu começo a buscar as minhas formas de fuga. Que foi exatamente isso que nós comentamos, né, Mário, lá no nosso trabalho, nosso encontro no fim de semana, quando nós falamos assim, o que são os vícios exatamente? Os vícios são formas de fuga que nós temos para tentar amenizar a dor que aquela situação provoca em nós. E quando nós falamos em vícios, tocando nesse assunto, normalmente a gente pensa assim, bom, o meu vício ou são as drogas,
ou é o álcool, que são os vícios mais clássicos da nossa sociedade. É o anestésico, né, para poder assim aliviar aquela minha dor, a dor do espírito. Só que a gente fala assim, coitadinho daquele que é o drogado, coitadinho daquele que é o alcoólatra. Muito bem, mas e os coitadinhos que se fogem nas televisões, que fogem no shopping, que fogem para o computador, que fogem para o jogo, que fogem para a compra? Esses coitadinhos não são percebidos, porque a sociedade está tão acostumada com esse tipo de comportamento, que para eles isso não é fuga, isso é hábito. Só que, na verdade, quando as famílias se sentem em frente a uma televisão, né, exatamente, né, o sexo, comida, né, tem aqueles que são salas do pautal, que por que não, né, Matheus? Bom dia. Né, tem aqueles que, quando saem daquele hábito, né, Francis, e começam a entrar na compulsão, se torna necessariamente alguma coisa nociva. Por isso, então, nós começamos a arrumar formas destrutivas para resolver problemas que estão nos destruindo. Essa é a grande questão que nós analisamos. Então, na verdade, nós não temos ainda maturidade, não temos equilíbrio para resolver os nossos problemas. Nós criamos problemas e tentamos resolver os nossos problemas criando novos problemas. E aí, então, a gente começa a vivenciar essa situação, a dar continuidade a ela nesse círculo vicioso, percebendo que nós somos seres constantemente doentes, exatamente por nós não sabermos lidar com essas questões. Então, ou nós agredimos, ou nós fugimos, ou nós nos deprimimos, ou nós nos estressamos. São sempre situações comportamentais, criadas pelas nossas emoções e nossos sentimentos, que acabam se somatizando. Somatizar uma coisa significa fazer com que ela se torne física. E quando eu falo que eu tenho uma doença psicossomática, é exatamente que ela foi criada na mente e se transferiu para o corpo. Então, quando eu estou somatizando alguma coisa, é exatamente isso que eu faço. Eu estou fazendo com que o meu corpo físico demonstre materialmente aquilo que mentalmente eu produzi. E a doutrina espírita hoje, a gente se pergunta, mas o que isso tem a ver com doutrina espírita? Tem tudo, porque a doutrina espírita ela fala do espírito, ela nos faz conhecer exatamente quem é esse ser. Parabéns, seja bem-vindo, Andréia, seja bem-vindo ao grupo, porque todos nós estamos passando por isso. Né? Ou depressão, ou insônia, ou não está se alimentando bem, ou está muito estressado, está muito desgastado. Inclusive casos que a Vaninha está lembrando, casos de câncer. Vaninha, coloca isso na área de texto, por favor. Casos de câncer, por exemplo, câncer gastrointestinal, que é o mais comum, porque exatamente pelo fato de nós estarmos ali sempre com uma tensão, sempre com algum tipo de desgaste, o nosso sistema endócrino acaba produzindo substâncias além do necessário. E aí então eu produzo ácido em excesso no meu estômago, produzo substância em excesso no meu intestino, e mais dia ou menos dia essa substância vai começar a provocar alterações celulares que vão gerar um câncer, um tumor. O meu sistema linfático, por exemplo, aquilo que trabalha no meu sistema imunológico, na defesa do meu organismo, pelo fato de ele estar constantemente sendo exigido nesse trabalho de hora ele está em baixa, hora ele está em alta, hora ele tem que trabalhar isso, tem que trabalhar aquilo, de repente desenvolve um tipo de câncer no sistema linfático. Quando se fala em baixa imunidade, que a Miriam lembrou agora também, situações simples, de uma alergia, de uma psoríase, por exemplo, Andréia, sem dúvida nenhuma. A psoríase é uma doença na pele que ela tem causa essencialmente emocional. Quando se fala sobre problemas no organismo que a gente tem, se por acaso eu tenho fibromialgia, que é o grande desafio, até uma reportagem que saiu essa semana sobre fibromialgia, todo mundo diz assim, né? Mas você é uma pessoa que tem tão boa aparência, uma pessoa tão saudável que eu estou vendo para você fica se queixando de dor o tempo todo. Exatamente porque essa fibromialgia é o resultado do desgaste emocional que a pessoa acaba vivenciando. Então, na verdade, muito mais do que você passar por um reumatologista, por um neurologista, por um ortopedista, ele vai dizer para você, faz o seguinte, vai dançar, vai para uma academia, vai fazer ginástica, vai fazer um curso que você vai ver que melhora. Não dá outra. E é verdade. Eu posso dizer isso, por exemplo, aqui em casa. Minha mãe sofre de fibromialgia, passava por dores terríveis, começou a fazer natação e hidroginástica, não sentiu mais dores nenhuma. E não porque a ginástica propriamente dita provocou esse tipo de efeito, porque certamente tem um efeito bastante favorável, mas a mudança de ambiente,
a diversão, o lazer, sair da rotina do desgaste doméstico, sair daquela rotina estressante que todo mundo passa, a nossa cabeça começa a mudar, começa a se trabalhar, e quando a gente percebe é um conjunto de fatores benéficos que a gente acaba absorvendo, afetando diretamente de uma forma muito positiva o nosso organismo. Começa a se alimentar melhor, começa a dormir melhor, e fala assim, nossa, mas foi porque eu estava tomando aquele remédio e comecei a fazer academia. Não, é a nossa mente que começou a pensar diferente. Então, da mesma forma que nós produzimos negativamente efeitos no nosso organismo, nós somos capazes também de produzir efeitos positivos. Essa é a parte principal. Né? Eduardo lembrou aqui uma curiosidade, né? A palavra enfesado, né? Pessoas irritadiças podem ter prisão de ventre, né? Enfesado, exatamente, né? Ou seja, não consegue fazer o intestino trabalhar e fica enfesado, relacionado com fezes. Né, uma curiosidade interessante. Então, se nós começarmos a analisar a origem de tudo isso, a gente percebe que é a nossa mente em desarmonia que não consegue fazer com que o organismo funcione adequadamente. Se os nossos pensamentos fossem músicas, certamente as nossas mentes produziriam daqueles rocks, né, daqueles heavy metals, dos mais pesados, porque a gente está em constante tumulto na nossa cabeça. A gente dorme preocupado, acorda preocupado, passa o dia preocupado. Não existe aquela ideia de uma música clássica suave, aquela música New Age, para quem gosta, né, que fica assim, tocando o tempo todo. Esse é o tipo de mente que somente aqueles espíritos que vivem nos mundos mais elevados conseguem vivenciar. Então a nossa cabeça, na verdade, para ficar de um jeito mais fácil, é a bateria de uma escola de samba. É aquele barulho o tempo todo, aquele estrondo o tempo todo, não tem um minuto de tranquilidade. A gente adora pela preferência, né, Beli? Mas na verdade, se isso for transferido para a harmonia dos nossos pensamentos, é o caos. É aquela tempestade que a gente olha assim na televisão, vento para cá, chuva para cá, coisa rolando, enchente o tempo todo. Isso é o que acontece na nossa mente nos tempos atuais. Ah, você adora New Age, né? Pois eu também adoro. Nada como uma boa Enya, bem tranquilo, suave, para a gente poder ficar em harmonia, né? Há quem gosta de música clássica. Né? O Eduardo lembrou também, né? Uma senhora no centro reclamava das dores do braço direito. Nenhum médico conseguiu descobrir a razão. Ela foi convidada a participar da cozinha, fazendo sopa para os moradores de rua. As dores desapareceram. Detalhes simples que a gente tem. Mas assim, certamente nós percebemos que esses detalhes simples acabam ficando muitas vezes oculto na nossa mente pelo fato de nós termos essa preocupação. Por que hoje fazer terapia é alguma coisa da moda? Eu lembro quando eu era garoto, quando você falava assim, eu faço terapia, certamente você era discriminado por ser uma pessoa mentalmente desequilibrada. Só que nós percebemos hoje que esse mentalmente desequilibrado se transformou em emocionalmente desequilibrado. E você ser emocionalmente desequilibrado já é algo mais simples de você lidar. E essas terapias servem exatamente para isso. Para você harmonizar a sua mente, para trabalhar suas emoções e seus sentimentos, e consequentemente afetando diretamente o seu organismo. Essa busca interior que nós precisamos fazer para poder fazer esse trabalho, criar essa nossa couraça através não apenas da harmonia de sentimentos e pensamentos, mas principalmente a conexão do espírito com o mundo espiritual. Para fazer com que a gente tenha sempre esse equilíbrio, essa força superior que nos coloque em sintonia, para lembrar exatamente que nós somos muito maiores que os nossos problemas. A gente não está se afundando nos problemas, nós não estamos sabendo andar sobre os problemas. Naquela imagem figurativa de Jesus andar em cima do lago. Essa é a questão. Para a gente poder fechar esse nosso bate-papo, certamente esse aqui é um assunto que pessoas com mais conhecimento poderiam falar isso com muito mais propriedade e durante muito mais tempo traria para nós uma contribuição muito grande. Para aqueles que têm conhecimento da psicologia, um conhecimento mais profundo da espiritualidade, isso seria para nós uma grande contribuição. Mas esse pouco já deu para entender a grande responsabilidade e o peso que nós temos sobre nós mesmos. O efeito da nossa mente sobre nós. Emmanuel trouxe para nós um artigo chamado Causas Espirituais das Doenças. Eu vou pegar apenas 2 trechos para falar para nós aqui do que significa o poder da mente sobre nós. Porque são 13 perguntas nesse texto, eu vou ler as 2 últimas. A mente invigilante pode instalar doenças no organismo? E o que pode provocar doenças de causas espirituais na vida diária? Emmanuel responde:
A mente é a mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Necessário, pois, considerar igualmente que desequilíbrios e moléstias surgem também da imprudência e do desmazelo, da revolta e da preguiça. Pessoas que se embriagam a ponto de arruinar a saúde, que esquecem a higiene até se tornarem presas de parasitas destruidores, que se encolerizam pelas menores razões, destrambelhando os próprios nervos, os que passam todas as horas em redes e leitos, poltronas e janelas, sem coragem de vencer a ociosidade e o desânimo pela movimentação do trabalho, prejudicando a função dos órgãos do corpo físico em razão da própria imobilidade. São criaturas que geram doenças para si mesmas, nas atitudes de hoje mesmo, sem qualquer ligação com causas anteriores de existências passadas. A questão 13. Qual a advertência de Jesus para que nos previnamos dos males do corpo e da alma? Emmanuel, assinalando as causas distantes e próximas das doenças de agora, destacamos o motivo por que os ensinamentos da doutrina espírita nos fazem considerar, com mais senso de gravidade, a advertência do Mestre: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Esse é o problema, né? A Zélia colocou, né, e as dores de cabeça? Estou com 1 a 3 dias, né? Não podemos fazer nenhum tipo de diagnóstico, mas normalmente dor de cabeça é relacionada com estresse, com aquela tensão que por acaso alguma coisa nos provocou, acaba desencadeando enxaquecas, dores de cabeça constantes e tudo mais. Agora, nada como um bom e velho médico para poder tratar desses problemas do nosso organismo também. Mas é importante a gente pensar assim, mas por que eu estou assim? Eu estou com uma gastrite que não acaba nunca. Eu vou num gastro, procuro lá tomar medicação, procuro fazer exames dos mais diversos, endoscopias, então, uma atrás da outra. A gente não faz exame, a gente atualiza os exames, né? E aí, então, dessa forma, sempre causa... Eu não sei exatamente, André, procura no Google, por favor, as causas espirituais da doença. Tá? Aí você vai achar o texto de Emmanuel, de lá você pode encontrar qual é a biografia dele. Tá? Acabei nem me atentando para isso. Mas aconselho para vocês, Conflitos Existenciais, esse livro que é muito interessante, né? Eu também me sinto sempre muito bem, Zélia. A gente sempre tem aqui um ambiente harmônico muito bom. A gente sai um pouquinho. Agora é importante lembrar também que Nazareno Feitosa, nessa doença que ele fala sobre alcoolismo, amor incondicional, ele lembra também que muitas vezes a gente vai para uma igreja, a gente vai para um centro espírita, muitas vezes por fuga. Que também isso é para nós um tipo de problema que acaba enfrentando, porque a gente sai da nossa casa, em vez da gente ir para o centro espírita, se abastecer para enfrentar as dificuldades de casa, a gente foge de casa para se esconder no centro espírita. É um refúgio, exatamente, Corpus, bom dia. É um refúgio que a gente acaba tendo. Então, na verdade, é importante lembrar assim, que os problemas estão ali para serem resolvidos, não para serem fugidos. Então a gente tem que buscar aqueles locais onde a gente vai se reabastecer, onde a gente vai se fortalecer. E a partir daí a gente então volta para tentar solucionar os problemas dentro daquilo que é possível fazer. Fortalecendo as nossas emoções, os nossos sentimentos, mas principalmente nos fortalecendo como espíritos que somos. E aí então essa conexão que nós temos com o mundo espiritual é fundamental. Nós vamos até o mundo espiritual, nos munirmos de força para voltar para o mundo físico. A gente não vai para o mundo espiritual para fugir do mundo físico, porque se fosse para fugir, se essa fosse uma determinação de Deus para a nossa evolução, nós não estaríamos aqui. Para que você vai reencarnar para sofrer? Você vai reencarnar para resolver problemas. Você vai reencarnar para resolver os problemas que você mesmo criou. E a gente falava sobre isso, né? Nós estamos estudando sobre fatalidade, lá no nosso livro dos Espíritos, que fala exatamente dessa questão. Quer dizer, a nossa vida está escrita que ela tem que ser um tormento, que ela tem que ser um inferno, porque faz parte da nossa programação. Não faz, não. A nossa programação é tão simples, alguns desafios que certamente exigem de nós um pouco mais, mas nós apimentamos aquilo que já vem na medida certa. Nós estragamos o tempero daquilo que já vem preparado. Que nós criamos problemas que não existiam, exatamente por sermos impacientes, sermos insatisfeitos, sermos seres problemáticos que causam essas questões. E aí então, né, dentro desse nosso estudo, o remédio salutar é exatamente isso. Ajustarmos os nossos relacionamentos, ajustarmos as nossas emoções, mas para isso precisamos nos conhecer e nos munir de coragem.
para poder enfrentar esses nossos desafios. E aqui então, meus amigos, né, trouxemos para vocês essas pequenas considerações para as nossas reflexões. Vamos trabalhar então dentro de nós. Vamos olhar para nós mesmos, entender quem nós somos e de que modo que nós estamos reagindo diante das circunstâncias da vida. Fechando por aqui então, meus amigos, eu passo... Quem vai fazer o encerramento para nós, filhinha? Rapidinho, esqueci. A Betinha, né? Beleza, Betinha, estou passando para você então. Tá, a gente faz o nosso encerramento. Leiam então a questão 157 do nosso Vinha de Luz. Tá bom? Estou passando para você, Betinha. Vamos lá, beijos. Vai lá.